Glória a Deus por tudo. É tanta coisa para agradecer, tantas bênçãos que Deus tem dado. Primeiro, eu gostaria de agradecer as orações pela nossa viagem, Pastor Luiz, a gente. Passamos em Adamantina, pegamos minha sogra, fomos para Campo Grande, né, junto com o Anne e o Felipe. E aí houve o casamento do nosso filho mais velho. E a gente vê muito a misericórdia de Deus. Então, a gente está muito feliz, ainda continuando com orações, né? Mas muito obrigada. Obrigada a todos que oraram. Também, outro agradecimento, irmãos, é tanta coisa. Quantos aqui ajudaram no Festival do Japão? Glória a Deus! Olha, Gabriel também, seu Zuro, glória a Deus. Gratidão a todos que se dispuseram. Eu vi alguns rostos, né? Não todos, mas glória a Deus por todos que têm orado. Irmãos, são coisas que às vezes não aparecem, mas Deus está vendo no secreto a oração. Então, não somente pelo Festival do Japão, mas também Acampamento Shalom. Quantos estão orando pelo Acampamento Shalom? Estamos tendo lá, alguns têm netos ou parentes, né? Que beleza. Também pela Juvep, o pessoal lá no Nordeste, parece que está uma luta ferrenha. Quantos têm orado pela Juvep? Glória a Deus. Vamos orar agora mais uma vez. Acabamos de ouvir que não está fácil a luta ali. Tem um pajé, senhor pajé, mas Deus ama esse pajé, né? Vamos orar agora? Gostaria de pedir, Pastor Luiz, por favor, orar. Senhor, nós não temos poder nenhum, mas nós temos o Deus que tem no controle todas as coisas. E, ó Deus, há uma batalha, especialmente nós queremos agora interceder pelo trabalho ali, na Juvep, naquele lugar, nas Águas Belas, ali em Pernambuco. Deus, toma toda aquela equipe, Senhor, unge com porção dobrada da Tua presença, do Teu poder. E, ó Deus, sabendo que Tua palavra não volta em vão, então, Deus, nós pedimos que o Senhor possa agir através dessa equipe. Em nome de Jesus, nós queremos rogar a Ti que o Senhor, com a Tua presença, constranja, toque no coração daquela tribo, das pessoas que eles têm tido contato. Deus, nós repreendemos no nome de Jesus toda ação maligna, toda intervenção que não seja a Tua intervenção. Ó Deus, e aquela tribo possa experimentar algo que nunca experimentaram. Deus, provê ali, através desses nossos irmãos, tantos outros que estão orando, um avivamento naquela tribo, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, a liderança. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor esteja à frente, cuidando, abençoando. Cuida também da equipe, dos projetistas, da saúde, do coração. Ó Deus, cada um, cada vez mais dependente de Ti. Então nós rogamos, ó Deus, uma intervenção divina naquele local. Nós rogamos, oramos para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Também quantos estão orando pela construção que já foi deferida, né? Agora, como o irmão Hugo falou, tem outro passo. Também já agradecemos os que já têm doado, né? Mas oração, com certeza. Quantos estão orando pelos enfermos? Muitos, né? Que coisa boa. Quantos estão orando pela Assembleia Geral, concílio, né? Bom, a gente chamava de concílio antigamente. Eleição da nova diretoria, propostas e nomeações
que pode ser que, né, muitas igrejas vão sentir mudanças. Quantos têm orado também? Glória a Deus, obrigada, irmão, irmã. Quantos têm orado também pelo Brasil? Uau! Todos viram essa semana o que está acontecendo, né? Bom, nós estamos aqui no mês de missões. Primeiro domingo, o pastor Luiz falou sobre graça, missões e avivamento. Mais importante do que a ênfase no fazer é o ser, viver essa missão, cada um de nós. E a pastora Teca, domingo passado, gratidão também, né, pela palavra, eu assisti online depois. Missões, um projeto de Deus para você, para mim, mas é para todos nós. Hoje, a missão continua. Continua. E vai até onde, irmãos? Essa missão que Jesus tem nos dado vai até o dia de Cristo. Enquanto você tem vida, eu tenho vida. Ou então é no período de vida de cada um de nós. A hora que você fechar o olhinho, ok, foi promovido, né? Vai para Jesus. Mas a missão continua. E qual é essa missão? Não é novidade. Vamos ler primeiro Mateus 28, 19 e 20 e somar com outro texto de Romanos depois. Vamos lá. Vamos ficar em pé e vamos ler junto? São 9h27. Beleza, vamos lá. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E o 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Obrigada, pode sentar. Agora, então, nesse texto, é fazer a nossa grande missão, dada à Igreja de Jesus, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as, né, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, mas também ensinando-os a guardar, discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus tem ensinado. Então, ser discípulo de Jesus é uma coisa processual, um pouquinho mais ampla, é a vida inteira. Tem a ver não só com a nossa fala, mas principalmente com o nosso viver. E qual que é o objetivo final de Jesus? Por que a gente vai fazer isso até Jesus voltar? Vamos ver outro texto que está em Romanos, capítulo 8, 29. Vamos ler junto também? Pode ficar sentado mesmo. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o propósito de Deus na vida eterna? É fazer uma família de todas as raças, tribos e povos, semelhantes a Jesus. Jesus é o primogênito, é o irmão mais velho. Mas a obra que ele fez capacita qualquer pessoa que se achega a ele, se arrepende dos pecados, se submete a ele, confessa que ele é o seu Senhor, né? O seu Salvador. E aí começa a viver uma vida debaixo do senhorio de Jesus, essa obra de transformação, para a gente ficar cada vez mais parecidos com Jesus. Mas olha que interessante, não vai ficar tudo igual, porque cada um é diferente, né? Mas nós vamos ter várias versões do Senhor Jesus. Quando eu olho, ou vocês olham para cada um dos irmãos. Vamos olhar agora aqui, ó. Olha para seu irmão. Tá bom?
ele é parte, ele é corpo de Cristo. Então, quando eu vejo um irmão, uma irmã, eu estou vendo ali um pedacinho do corpo de Cristo, com dons. E essa pessoa, como alguém falou, né, fica com aquela plaquinha, em obras, porque até morrer, nós estamos em obras. Tem que ir deixando o pecado, tem que ir alinhando com a palavra de Deus. E esse caminho parece simples, mas Jesus já avisou que é estreito. Porque não dá para ir do jeito que a gente quer, fazer o que quer. Ah, não. Tem que se submeter ao que a palavra fala. Tem que se submeter a Jesus. Não é eu no meu trono e aí eu peço para Deus me ajudar. Tá, okay. Não. Jesus, o que o Senhor quer. E aí eu obedeço. E às vezes Deus vai falar alguma coisa que você nem espera, né? Para o Filipe ali, que nem colocou no texto, o Filipe estava lá num avivamento em Samaria. E de repente ele ouviu do Espírito Santo, vai até aquela estrada que desce de Jerusalém até Gaza. Ela está vazia, tipo assim, quase ninguém passa lá, está vazia. Ele falou, ué, será que é da minha cabeça? Será que está certo ou não? Mas ele obedeceu. E olha o amor de Deus, individual. Ele sabia, Deus sabia, que estava passando ali o etíope, alto oficial da rainha de Candace, e da... Me ajudem aqui, de que país que era mesmo? Agora fugiu, está lá em Atos. Oi? Etiópia. Talvez um dos primeiros cristãos que Deus foi levantar. Porque ele estava voltando de Jerusalém e com um livro, um rolo, né? De Isaías, não estava entendendo. E chegou lá Filipe e tal, da ajuda. No fim ele crê em Jesus. E aí vê uma aguinha lá. Tem algum impedimento? Não, se você crê, ok, batizou já. E o etíope ficou todo feliz voltando para África, para Etiópia, né? E Deus tirou Filipe e levou para ele outro lugar. Também não foi uma saída simples, hein? Ó, tchum. Não tinha teletransportador do Star Trek lá da Viagem das Estrelas, né? Mas Deus é maravilhoso, ué. Jesus não apareceu naquela sala fechada? Tudo fechado, Jesus ressurreto, entrou lá. E falou, toca. Tomé, vem aqui, põe o seu dedo na ferida, né? Pode pôr. Aí, Tomé, né, que falou que só creio, como é? Bom, se eu ver, eu creio, né? Alguma coisa assim, né? Enfim, olha, essa missão, Deus podia fazer sem a gente. Não podia? Se ele falar, meus anjos, vamos lá. Vocês vão dar conta, faça o trabalho. Basta uma ordem dele. Mas ele nos dá o privilégio, a honra, a alegria de participar nessa parceria de Deus com a gente. Para servi-lo e você se sente ali, ó, um vermezinho de Jacó. Mas Deus, é o que levantou Jesus da morte. É o poder da ressurreição que ele entregou à igreja, à autoridade. Mas como foi já falado em algumas mensagens por aí, que não é poder para ficar famoso ou querer mandar, não. É poder para viver uma vida que glorifica o nome de Deus. Muito bem, essa missão foi dada então por Jesus e nós temos que fazer discípulos de quem? Me ajudem. Será que é discípulo de Paulo? Será que é discípulo de Pedro? Será que é discípulo da Batista? Será que é discípulo da Holiness? Desculpa se eu vou chocar, irmãos. Será que é discípulo de um pastor X ou um pastor Y?
Nós temos a missão de fazer, com a graça de Deus, discípulos de Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. E aí, cada um dos seus discípulos, imitando mais a Jesus, ok, nós aprendemos uns com os outros. Uau, aquela coisa boa, né? Puxa, irmão, aprendi com você. Não precisa ter medo de errar. Outro, irmã, contigo eu estou aprendendo como é sensível o seu coração. Tinha uma senhora em Suzano, tem uma senhora em Suzano, que nos abençoou muito. Ela tinha um amor que nos ensinou de uma maneira tão linda. Tinha uma outra senhora que a gente nem sabia direito o que era a visita, tá? A gente já estava no 3º ministério, mas ela vinha lá, pastora, vamos visitar fulano. Ela fazia isso, olha que bênção. Então, o corpo de Cristo, uns aos outros, vamos podendo servir e edificar, cada um com seus dons. Muito bem. Então, ser discípulo de Cristo e fazer discípulos, você está cooperando para a missão de Jesus, missão do reino de Deus continuar. E sabe, não dá para fazer discípulo se você não é discípulo. Tem uma ordem aí. Primeiro você precisa experimentar o que é o amor de Deus. Como que você vai falar do amor de Deus, mas você ainda não sentiu? E não é só sentir. Acho que tem a ver com perceber, com crer, convicção. Eu quero seguir a Jesus. Então, você se submete a Jesus e depois você vai aprendendo e cada vez as pessoas vão falar assim, mas olha, alguma coisa está acontecendo de diferente com aquela pessoa. Olha, ela era briguenta, não é mais. Olha que coisa, né? Ou ela era desrespeitosa com as pessoas, não é mais. Puxa, ela fazia uns negócios assim meio, você não sei se conhece essa palavra, cambalacho. Meio coisinha, não faz mais, sabe? Deus vai transformando, e é isso que Ele quer fazer em nós. Ser discípulo, então, como eu falei, não basta a fala, o viver tem que ser de acordo. Porque Jesus nos chamou para sermos sal e luz desta terra. A gente sabe que esta terra, o mundo, a palavra de Deus diz que o mundo está morto no maligno. Os valores que tem, da grande maioria, vamos dizer assim, que não conhece a Deus, sem perceber eles estão sendo marionetes do inimigo, conforme Efésios 2, que diz ali, não pedi para escrever, mas eu vou ler aqui, olha, Efésios 2, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Vamos seguir o que o mundo está fazendo? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Quem não está sujeito a Cristo tem essa a atuação do espírito da desobediência. Muito bem, nós éramos assim, mas o Senhor nos alcançou e fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Muito bem, só que servir a Cristo, como eu falei, seguir a Jesus, ser discípulo dele, começa legal, né? Porque você fala assim, que nem chamaram André, Felipe, os 12, vem, me segue. Ok, eles começaram a ir lá, andar com Jesus, comer com ele. O que é esse homem mesmo? Esse rabi e tal. Mas não estava entendendo muita coisa. Passou os 3 anos, Jesus já tinha avisado que ia morrer e ressuscitar, mas ninguém lembrou, né? Paciência, era o que dava, né? E Pedro que falou, não, todo mundo pode te deixar, eu não vou te deixar. Jesus queria ensinar o Pedro a ser mais humilde de coração. Aí ele nega.
E Jesus olha para ele quando ele está lá. Jesus está preso e o Pedro está lá meio escondidinho lá no fogo, lá perto das pessoas. E as pessoas falando, você acha que também era desse time, hein? Você também acha que era cristão. E ele nega. E quando o galo canta, ele lembra da palavra de Jesus. E aí foge. Ele sai envergonhado. Chorou amargamente, diz a palavra de Deus. Mas é esse processo de caminhar com Jesus. Mas uma palavra que Jesus falou é Lucas 9, 23. Vamos ler junto, por favor. O que diz ali? Dizia a todos, se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Vamos ler de novo? Se alguém, só essa parte, se alguém quer vir após mim, disse Jesus, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Eu pergunto, é fácil negar a si mesmo? E é o que estamos aprendendo no discipulado, negar o eu e tal, né? Morte do eu. E eu quero dizer o seguinte, todas as outras religiões têm a ver com eu fazer alguma coisa para ganhar algum favor, ou ter mais paz de espírito, ou me sentir melhor, ou mais, sabe? Todas as outras religiões. Mas cristianismo, o evangelho de Jesus, não é por nossas forças. Glória a Deus! Até obedecer isso aqui, se não for por Deus, não dá para obedecer. Quantos creem? E é o poder da ressurreição que vai trabalhando isso. Então você pode chegar para Jesus e falar, Jesus, eu quero te seguir, mas às vezes o meu eu fala tão forte, eu preciso que o Senhor me ajude, me perdoa. Podemos pedir perdão de um eu forte, né? Ou orgulhoso, ou duro, teimoso, não sei. Aqui diz, precisamos, para seguir a Jesus, negar e tomar a nossa cruz e seguir. Então, olha, irmãos, nossa caminhada de fé, que a gente já falou em outras ocasiões, não é somente 100 anos. É 100 anos a partir de Brasil. Mas você não pode esquecer que esses que estão a partir de Brasil para cá, eles também foram abençoados por outros antes. E nessa caminhada da igreja de Jesus, Deus levantou uma denominação chamada Holiness. E lembra que a gente já comentou isso? Por que nós estamos num país que se chama Brasil, cuja língua é o português? Nós, a grande maioria, tá? Nem todos e de boa, é Brasil isso mesmo, essa mistura linda. Mas muitos de nós têm o olho puxado, que é outra língua, é o japonês. Mas por que o nosso nome é inglês? Vocês já repararam nisso? Mas olha que interessante, isso faz parte do que Deus permitiu. Porque não haveria avivamento lá no Japão se não fosse aquele casal americano, Charles e Letty Kalman. E trabalho em equipe. Olha só, isso faz parte. Não é um só falando, é equipe. E nós estamos aprendendo isso com a Dori, né? Tantas coisas. Mas esse nome foi prezado para permanecer assim, em inglês, para fazer uma diferença entre aquela retidão moral que sempre houve na cultura japonesa. É padrão na cultura japonesa não roubar, em termos, né? Claro que de repente sai ali um escândalo, um corrupto lá renuncia, né? Ou é padrão ser correto, íntegro. Então aquela coisa lá do samurai, se ele desonrasse o seu senhor, fazia aquela coisa de suicídio, seppuku, harakiri, né? Essas coisas. Só que isso aí é cultura. Nós temos uma cultura que está misturado, né?
Olha, gente, nós estamos aqui no Brasil, uma mistura de ascendências, mas a nossa cultura que deve prevalecer é a cultura do Evangelho, é de Jesus. Então, esse deve ser o nosso filtro. O que passa nesse filtro do que a palavra de Deus fala, nós ficamos. O que não, irmãos, precisamos ter coragem para ir adequando a palavra. Lembram dos legados de Martinho Lutero? Somente a palavra, além de somente a fé e tal, porque a palavra de Deus é que filtra até qualquer instituição, né? Muito bem. Então, isso nós fazemos parte de vamos dizer assim, um bracinho do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é enorme, tem batistas, tem presbiterianos, tem um que crê de uma forma, outro crê de outra, tem uns que estão pecando, vendendo a fé. Tem de tudo, irmãos. Mas, então a missão continua. Eu queria mencionar duas coisas. Apesar das nossas fraquezas. Que coisa boa. Deus só quer corações quebrantados, que reconheçam as fraquezas, que dependam dEle, mas sempre é na força do Senhor. Não é para dizer, eu consigo, eu tenho o dom. É dádiva de Deus. Tudo que nós temos, recebemos do Senhor, não é mesmo? Então, apesar das nossas fraquezas, e eu queria contar aqui rapidinho, Atos 15, 36 a 40, o que aconteceu? Vamos ver lá. Não vou ler tudo, mas aqui, olha, Paulo e Barnabé, quem eram? O Barnabé já era cristão, convertido a Jesus. Ele soube que um fariseu, famoso por prender e matar cristão, se converteu, mas estava lá, meio escondidinho, estava meio no canto. E o que fez Barnabé? Barnabé, percebendo, o Espírito Santo acho que dirigiu ele vai lá e cuida de Barnabé, de Paulo. E apresenta para os discípulos, começa a dar as orientações, cuidando de Paulo. Só que na segunda viagem missionária, Paulo já estava mais experiente, com as vontades também dele, com aquelas convicções que ele tinha, e ele fala assim, voltemos agora, Paulo, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Ok. Uma coisa boa. Vamos seguir. 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. E aí teve um pouquinho de diferente de opinião. E aí o que aconteceu? Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha. Em algum momento o Marcos pisou na bola e falou, eu não vou acompanhar vocês, eu tenho mais coisas, tal, pode vocês. E aí Paulo falou que não. E aí o que aconteceu? 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Olha só. Carne, todos nós. Então, a gratidão que Paulo tinha para Barnabé, mas ali ele achou que não era correto, ele zelava pelo que era correto, tal, afastaram. E foi o que aconteceu, Deus permitiu. Então, Paulo vai numa direção, Barnabé leva consigo a Marcos. Paulo aí escolheu outra pessoa, o Silas, para acompanhar. Só que chega no final da caminhada de Paulo, ele já está preso, está mais velho. E na carta para Timóteo, de recomendação, ele fala lá, 2 Timóteo, ele diz ali, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil ao ministério. Ele deu uma caminhada, percebeu que talvez ali ele não fez tão certo, né? E que bom que teve o Barnabé que cuidou do Marcos, agora ele é útil.
Olha que coisa boa. Mas isso é bom, é tão legal que a palavra de Deus não esconde que todos nós somos vasos de barro. É usado, beleza, pode ser naquele momento, na fase da vida da história, Martinho Lutero e tal. Se você pesquisar, tem até coisas erradas que também Lutero fez, né? Isso é o que somos. Mas assim mesmo, apesar das nossas fraquezas, a missão continua. Agora, o que não pode, irmãos, é a gente parar no tempo. Se nessa caminhada você está seguindo a Jesus, e você sabe, nós somos vaso de barro, mas você chega a um ponto e fala assim, não, tá bom já. Eu já sei tudo, tal, não preciso mais transformação. Cuidado, porque Provérbios 4,18 fala, esse versículo a gente tem volta e meia falado, né? A vereda dos justos, vamos ler junto? É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Esse é o processo que ocorre com cada um que está seguindo a Jesus. Está saindo da madrugada, escuro, começando a aparecer uma luzinha, vai indo, caminha com Jesus, vai ali como o sol ao meio-dia, vai brilhando mais, até ser dia perfeito. Essa é a nossa caminhada, de ser discípulo, fazer discípulos, mas ao mesmo tempo Deus trabalhar em nossas vidas. E 2 Coríntios 3,18 fala, vamos ler junto? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, primeiro precisa desvendar o rosto, tirar aquele véu que encobria, crer em Jesus, entender que em Cristo você é nova criatura. Aí, continua a contemplar Jesus, a palavra, tudo que Ele vai nos ensinando aqui, né? Vai conversando com Ele. Contempla também a glória do Senhor, eu acho que também tem a ver. A natureza, vai meditando, contempla a glória do Senhor. E aí você vai sendo transformado de glória em glória. É o que o Senhor nos promete, tá bom? E então nós vamos continuar a missão, ou a missão continua apesar das nossas fraquezas. Alguns se desviam, é verdade. Acontece. Mas cada um de nós temos o desafio de permanecer até o último dia da nossa vida, crendo em Jesus, vivendo esta fé, sendo discípulo do Senhor. E a missão continua também apesar das dificuldades. Então, quando Paulo pegou Silas e foram, ali era capítulo 15, no 16, eles vão lá perto de Filipos. E enquanto eles estão lá, já foram, acho que perto do mar ali, estavam pregando, ajuntou um grupo, a Lídia se converte, que era uma vendedora de púrpura, tecidos, né? Mas aí o Paulo e Silas continuam pregando, e atrás dele, o que vem? Vem uma jovem adivinhadora. E fica perturbando, não está falando mentira, mas falou, esses são servos do Deus Altíssimo. E está lá perturbando. Chegou uma hora, Paulo se indignou. Vamos lá ver Atos 16. E aí ele repreendeu. Atos 16. Isso. A qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Olha, alguém tirando dinheiro de uma escravidão espiritual, tá certo, irmãos? Por isso que na Inglaterra, quando as pessoas foram convertendo, foram fechando os bares. Como que um cristão vai continuar vendendo algo que vai prejudicar? Veja como não dá para ser discípulo de Jesus se a gente não vive o evangelho dia a dia. Muito bem. Então aí o que aconteceu? Como repreendeu no versículo 18, isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu.
mas mexeu em vespeiro, porque alguém tinha interesse financeiro. O que fizeram esses senhores que ganhavam lucro com essa senhora, né, essa jovem? Levaram, versículo 20, levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque nós somos romanos. Aí pronto, a multidão se reuniu unida contra eles, os pretores, né, os soldados ali romanos. O que fizeram? Rasgaram as vestes de Paulo e Silas. Mandaram açoitá-los com varas publicamente. E depois de lhes darem, 23, muitos açoites os lançaram no cárcere, e ordenando, né, ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Prendeu os pés no tronco. A missão vai continuar, irmãos? Quantos de nossos irmãos estão sendo mortos e presos por aí? Ainda aqui no Brasil, dá para reunir, né? Não bate guarda aqui e vai lá, ó, peraí, vocês não podem reunir. Ainda está podendo. Mas Paulo e Silas, sustentados pelo Senhor, fizeram a escolha maravilhosa. Porque eles só podem fazer isso na terra. No céu não vai ter mais essas dificuldades. Eles escolheram louvar a Deus. Não sei se lembraram de Mateus 5, que eu já mencionei isso também. Mateus 5, versículos 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não sei se eles lembraram disso. Se eles lembraram, quem sabe assim, poxa, nós estamos aqui, o pé no tronco, a costa está doendo. Ah, Senhor, mas o Senhor está cumprindo essa palavra e eu sou abençoado. O Senhor está aqui, nos encorajando com a tua palavra. Ou, mais adiante, o 11, o que diz? Bem-aventurados sois quando, por causa de Jesus, vos injuriarem. Oh, irmãos, não é fácil, hein? Ganhar injúria não é merecido, é injusto. Perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Jesus está falando, você é abençoado se for por minha causa. Alguns são injuriados, perseguidos, mas porque fazem bobagem, porque pecam. Mas aqui não. É aqueles que são por causa de Jesus. E o 12, o que fala lá? Regozijai-vos! Você está sendo injustiçado por algo, porque você creu em Jesus e você crê que é isso que o Senhor quer que você faça, e por causa disso você está sofrendo. Essa palavra é para você. Fique pulando de alegria. Jesus, nós precisamos aprender isso. Porque no primeiro momento, a gente como ovelha, assustada, temerosa, a gente se encolhe, a gente chora. Por quê? Ah, Senhor. Mas olha, vamos continuar, né? Como o sol ao meio-dia chegar. Senhor, derrama essa alegria, mesmo que sejamos perseguidos. Exultai, por quê? Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Irmãos, não foi fácil ser profeta. Eles eram mortos. Isaías, diz a tradição que ele foi cerrado pelo meio. Mas olha o livro dele, que eu sei que tem gente que ama o livro de Isaías aqui, né? Quanto nos abençoou a coragem de ficar um pouco diferente da maioria. Os profetas sofreram, mas foram fiéis. Esses que, né, são mencionados aqui na palavra. Muito bem. Ou então pode ser que Paulo e Silas lembraram, porque Paulo era um judeu, conhecia bem o Velho Testamento, decorado talvez muitos salmos. Quem sabe o Salmo 34:1, o que é que diz ali, irmãos? Vamos ler junto? Bendirei o Senhor
em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Irmãos, isso aqui só é possível pelo Espírito Santo de Deus e obediência. E você falar, Jesus, eu quero, me ajuda, me capacita. Mas já pensou um povo que está louvando a Deus em todo o tempo? Bendizendo, e o louvor sempre nos meus lábios. Então Paulo e Silas fizeram isso. Começaram a cantar lá. Que coisa maluca, hein? Prisão daquela época, irmão, sem direito humano, devia ter coisa lá suja, úmida, tudo doendo, pé preso no tronco, louvando a Deus. Eu desconfio que Deus, olhando para eles, se alegrou tanto. Espera aí, vamos fazer um negócio. Ó, anjo, manda terremoto aí. Mandou terremoto só o suficiente para abrir todas as portas e os cadeados. Então, até o tronco lá onde estavam presos, sei lá, se arrebentou lá o que estava prendendo, as portas todas abertas. E o carcereiro, que tinha a missão de guardar como a sua própria vida, para não deixar ninguém fugir, quando ele viu tudo aberto, ele já ia pegar a espada para se matar. Eu não sei se tinha luz, alguma coisa, mas Paulo viu e falou, não te faças nenhum mal. Todos aqui estamos. Carcereiro, homem rústico, durão. Deus estava querendo ele. Deus amava ele, queria levar a salvação para ele. E usou os filhos do Senhor. E no caminhar, eles escolheram alinhar com o Senhor. Olha que milagre que Deus faz. Então o carcereiro chegou lá, tremendo, ajoelhou na frente de Paulo e Silas. Senhores, que devo fazer para ser salvo? E aí Paulo fala, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E aí naquela noite ele se converte, ele lava, ficou registrado que ele lavou as feridas de Paulo. Ganhou varada, né? Estava esfolada a pele. Cuidou, levou para casa, não sei se podia ou não, mas ele fez isso. Deu comida e tal. Aí voltou de novo para a prisão. Aí de manhã chega lá e avisam para eles, olha, no versículo 35. Quando amanheceu, os pretores, Atos 16, 35, enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem, põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou, no 36, a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade, agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, que conhecia leis romanas, porém lhes replicou, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram a este cárcere, ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. O povo nem sabia que eles eram, mas ele afirmou, ele é. Querem agora, as ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Olha como faz diferença conhecer a lei. Né? Que coisa boa. E aí, mas com respeito, ok? Então os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores. Eles ficaram possuídos de temor. Não era qualquer um. Nós fizemos bobagem. Nós deixamos bater num cidadão romano que não podia, tinha que ter julgamento, processo legal. Então foram ter com eles e lhe pediram desculpas. O povo de Deus, assumindo o seu lugar. Que coisa linda, hein? Também assim. Então foram ter com eles, lhe pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram para que se retirassem da cidade. Então, a missão continua.
apesar das nossas fraquezas, apesar das dificuldades. Agora, irmãos, eu fiquei tão encorajada, além do presente do nosso filho ter se casado. Essa semana eu recebi um post de um pastor, John MacArthur. Quantos já ouviram sobre ele? A gente nem ouve. Alguns já? Ok? Então vou pedir a foto. John MacArthur, agradeceu o Paulo, que até melhorou. Ele é pastor, foi pastor, ele faleceu no dia... Deixa eu ver aqui. 14 de julho desse ano. 56 anos. Era pastor da Grace Community Church desde 1969. No sistema dele não tem nomeação e rodízio. Então ele ficou lá esses anos todos que ele pastoreou lá. Essa Grace Community Church é na Califórnia. Continua. Lá tem cerca de 3.500 membros. Pastor John MacArthur escreveu 150 livros, irmãos. Comentários bíblicos. Tem uma Bíblia de estudos com os seus comentários. Mas o que chamou a atenção... outra. Abriu uma rádio. Foi muito em entrevistas públicas, em talk shows famosos ali, para pontuar o que diz a Bíblia. E sempre seguindo a palavra. Por exemplo, discutindo sobre criação e evolução. A Bíblia fala de criação. Não que o homem vai melhorando, depois vira. Não, Deus criou já o homem, né? A sua imagem e semelhança. Ele falou sobre, por exemplo, deixa eu ver aqui, homossexualidade e política. Não teve medo de dizer que a Bíblia é contra o homossexualismo. Não é que é contra os homossexuais. Desejamos que eles se arrependam, mas esse é um valor de perversão sexual. Também ele falou sobre onde está Deus na tragédia. E ele se posicionou contra a ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? É todo um negócio bagunçado, é muita coisa. Que fala que a criança, quando é pequena, ela não nasceu nem homem nem mulher, ela pode escolher. Irmão, você acha que isso aí está certo? Mas é isso que está avançando nas escolas, em vários lugares. E aí, recentemente, soubemos, e aí, desculpa, irmãos, por que eu estou começando a falar sobre isso? Aqui, olha, deixa eu achar aqui. Fevereiro de 2025. 200 cristãos. Não, peraí. 12 a 15 de fevereiro de 2025. Massacre, 70 pessoas foram mortas na República Democrática do Congo. Alguém ouviu essa notícia? Pois é, essas notícias não dão ibope, porque tem a ver com cristão. Mas tem portas abertas, né, que está atento, como que está indo, o país melhorou, piorou na perseguição aos cristãos. E em 13 de junho, olha, é recente, desse ano, 200 cristãos foram mortos na Nigéria. Quantos ouviram sobre isso? Irmãos, é a Igreja de Jesus, né? Mas como não chega para nós, a gente... de boa, né? Tudo bem. E diz que 700 pessoas já estavam numa igreja, possivelmente porque já não tinha mais casa, nada ali, e estavam tentando sobreviver ali. E mataram, não sei exatamente como, não sei os detalhes, mas é esse o dado. Então, eu pergunto, isso é religião? É política? Se fosse no nosso país, algum cristão ser assassinado, não porque é cristão, a gente não deveria importar ou falar. Agora, irmãos, independente de política e tal, hoje nós já somos uma ditadura. Quantos acham que é isso? Ok.
Por quê? Quais são os sinais de ditadura? Preso político. Nós temos? Temos. 8 de janeiro, tarará, aquela coisa toda, está preso. E você sabe fizemos uma campanha de mulher do batom, né? Por quê? Ela escreveu, alguém falou, escreve, escreve. Lá na hora, ela estava lá em cima, do lado daquela estátua do STF, e escreveu, perdeu Mané, com batom. Há quantos anos ela foi condenada? E é ilegal, porque se ela é cidadã, não deveria estar sendo julgada pelo STF. STF é a última instância. Mas são tantas inconstitucionalidades e tanta gente presa. Tanta gente presa. Mas a igreja, talvez, eu entendo isso. É uma preocupação de não causar divisão, de talvez não gerar conflito. Mas, irmãos, está certo diante de Jesus? Aquele que deve fazer o bem e não o faz, o que diz a Bíblia? Então, eu acho que nós estamos pegando discretamente um caminho um pouco equivocado. Precisamos pelo menos começar a conversar, quem sabe? Mas somos ditadura porque tem isso. Temos exilados. Quanta gente já fugiu do Brasil, porque senão seria caçado. Tem processos sobre pessoas simplesmente por falarem. Não pode, agora virou fake news. Falar o que a autoridade não quer ouvir. Virou fake news. Agora, olha, irmãos, o que aconteceu com a Venezuela? Tinha um homem chamado Roderick Navarro. Ele disse que era pequenininho, 10 anos. Ele viveu Venezuela rica. Carros, últimos tipos, comércio, empresas, tudo indo beleza. Mas ele foi vendo que aos poucos, foi diminuindo, empresas foram fechando, tal. E o que aconteceu com as autoridades? Nas instâncias de governo foram entrando pessoas do narcotráfico, Farc. E aí que aconteceu ao ponto? Pode até votar, mas sempre é o Maduro que ganha. E eles estão mais avançados que a gente no voto, porque eles têm a impressão. Nós ainda não temos, irmãos. Precisamos lutar por isso. Mas, enfim. E aí, o que está acontecendo na Venezuela? As pessoas estão fugindo. Fugiu primeiro quem tinha como pagar a viagem de avião. Mas depois outros e está tudo lá vindo de Pacaraima, Amapá, entrando no Brasil, tentando com a família, quem deu para fugir. E quem sabe é morto no caminho, tem um monte de coisa, tem tráfico de criança. Meu Deus, é uma coisa maluca. Ou então é tanto venezuelano, às vezes, nos semáforos. Eu sou venezuelano, eu quero... Você pode me ajudar? Mas, irmãos, por que chegou a esse ponto se era um país rico? As instituições foram sendo tomadas por narcotráfico, de acordo com o governo socialista, contra capitalismo. Veja, irmãos, e Brasil está indo nesta direção. Então, a missão vai continuar, mesmo com dificuldades. Talvez vai piorar para nós. Ainda dá para reunir aqui, né? Se algum dia chegar e virar contra, não sabemos. Porém, tem uma breve esperança. Porque, de repente, Deus colocou lá outro também que fugiu de um tiro, né? Que tem muita gente, a mídia falando contra, né? Porque são pagas, ganham dinheiro. E o loirão, né? Enfim, ele sobreviveu, mas se fosse por um triz, aquele tiro tinha entrado. Mas o que ele está fazendo? Então a mídia fala, como é capitalista, fica pondo o dedo no outro. Mas ele está lutando para a democracia no mundo. Então, Maduro e pessoas de outros governos socialistas, ele está colocando sanções. E começou a chover. Acho que essa semana vai ter mais para toda essa turma que está contra a Constituição. Enfim. Mas por que eu gostaria de falar desse pastor John MacArthur? Na Califórnia,
Irmãos, olha o que aconteceu. Teve um evento em 2000 e... desculpe aqui. 1973, 22 de janeiro, teve um caso que foi na justiça, que se chamou Roe, R-O-E, e versus Wade, né? Wade. Roe versus Wade. O que era isso? Era uma polêmica. A Roe era um nome fictício de alguém que estava grávida pela terceira vez, não do mesmo pai, mas ela disse que foi estupro. Então, ela lutou por aborto. E teve esse Wade que foi contra, porque já era terceiro mês de gravidez. Os cristãos, em geral, por que são contra aborto? Porque tem a ver com matar bebê. Então, aí gerou uma polêmica, e aí tem duas fotos que podem retratar um pouquinho sobre essa polêmica. Olha, keep abortion legal. Mulheres, deixa livre nosso direito, é nosso corpo, nossas regras. Mas é matando o bebezinho, irmãos, né? Então, teve essa manifestação. E aí, do outro lado, teve pessoas que tentaram lutar do outro lado. Vamos ver ó, a outra foto. Ó, sem palavras, mas dizer, o que você prefere como cristão? Então, os cristãos têm lutado não para matar o bebê, mas para apoiar essa mãe. Claro, pode ser que tenha trauma, se for real, estupro, mas o que isso aconteceu? Escancarou a porta para sexo à vontade. A hora que eu não quero beber, eu vou lá, até a lei me ajuda, eu tiro o bebê e continuo. Então, vai indo e degradando valores, né? Mas os cristãos, o que têm feito? Abrem instituições para guardar essas crianças, para acolher, talvez encaminhar para adoção, porque não precisa matar. Um erro não precisa justificar com o outro. E nós fomos conhecer uma turma aqui, nós fomos conhecer o Serve, né? Lembra? O que eles fazem? Eles acompanham. Alguém está grávida, é mãe solteira e tal. Acolhe, conversa com o psicólogo. De repente, conversando, ela fala assim, nossa, foi uma coisa ruim, fui estuprada. Eu não queria ver o bebê lá que parece com o estuprador, não é verdade? Mas aí vai conversando, conversando. Mas sabe, ele também tem uma metadinha que é seu filho. E que tal se você, em vez de sofrer 2 vezes, porque você sofreu no estupro, e se você vai matar, você vai carregar esse peso. Tem pecado, irmãos, que não pesa na consciência, e fica lá espiritualmente. Então, você não gostaria de, quem sabe, dar para adoção, ou manter a gravidez? Não mate ainda o bebezinho, né? É uma vida. É por isso que os cristãos, a grande maioria, são contra aborto. E aí, o que aconteceu nos Estados Unidos? Em 73, quem era a favor de não matar o bebê, perdeu. Então, instituiu essa lei, ok, pode matar, pode, e não fala matar, né? Pode abortar, é um direito legal, até 3 meses e tal. Só que vai avançando, irmãos. O mal vai avançando. Agora, o que aconteceu? Deus, por sua graça, 24 de junho de 2022, aconteceu alguma coisa, chegou lá no Supremo Tribunal, sei lá se federal ou estadual, e reverteu essa situação. Teve melhor lobby, não sei como que foi, mas reverteu. Foi um susto. Claro, todo mundo que era favorável ao aborto ficou chocado. Vamos perder direitos e tal, né? Mas na Califórnia, aí cada estado podia decidir se queria ou não seguir essa lei. Na Califórnia, o governador resolveu liberar. Progressista. Então, ele até fazia outdoor. Mulheres dos Estados Unidos podem vir aqui, que aqui não é crime você abortar. Fez campanha, irmãos. Bom, lá estava o pastor John MacArthur, na igreja. Ele escreveu uma carta para esse governador, e pontuando por que era errado.
E no final, arrependa-se, governador. Porque isso você vai estar abrindo a porta para toda a decadência, a degradação. Não tenho todos os detalhes, né, da carta, mas podem pesquisar isso. Que carta que ele escreveu para o governador. E outra, na pandemia. Desculpa, tá, irmãos? Vou falar fatos. O que aconteceu? Ele viu, como todos os lugares, que tinha que fechar e só abrir serviços essenciais. Ok, ele começou fechando a igreja dele. Mas ele começou a achar um pouco estranho. Sabe por quê? Estava liberado comércio institucionalizado de maconha. A tal degradação da sociedade, por falta da igreja se posicionar, já estava nesse nível. Podia ir lá e comprar maconha. Peraí, né? Maconha é essencial, igreja não? E aí, ele começou a entender que tinha mais coisa, e agora está vindo à tona. O que tinha a ver com esse negócio de pandemia, não sei o quê. O que aconteceu? Ele pensou bem. Deus guiou, acho que deve ter tido apoio, né, da igreja, né, imagino. Mas ele falou, a igreja é essencial. A igreja é essencial. E aí ele não fechou as portas. Foi processado e entrou na justiça e ele venceu. Mostrando que, e também porque estava contra o direito que está na Constituição americana, que diz que tem liberdade de religião. Ele escreveu lá, tal, e ganhou, irmãos. Ele foi ressarcido pelo governo, que entrou contra, né? Ele, $800 mil. Olha que coisa. E ele se levantou como poucos nesse processo todo de ter coragem de pontuar aquilo que ele crê que é de acordo com a palavra de Deus. É uma coisa para refletir, né, irmãos? Vai ter dificuldades, vai aumentar. E aí nós vamos ter que, às vezes, decidir amar a Jesus, seguir o que ela fala. Até que ponto? Até o ponto de eu não querer ofender o outro. Ok, eu não vou ficar ofendendo assim. Mas hoje até falar virou crime, né? Mas a igreja, irmãos, eu pergunto, será que nós devemos nos calar? Porque, olha o que John MacArthur falou. Ele disse que... Aqui, anotações, aqui. Cristãos são essenciais para a consciência da cultura. Quando a gente cala ou a gente se omite, a cultura vai indo, mas ela vai degradando. Então ele venceu judicialmente todas as acusações. Glória a Deus. E ele faleceu agora então em julho, 14 de julho. Que coisa linda. Quando eu vi aquele testemunho, eu falei, uau! Porque, irmãos, nós estamos vivendo isso também. Irmãos, olha, a gente ama cada um de vocês. Mesmo que cada um pense diferente ou outro. Mas eu acho que a gente não pode abrir mão do que a palavra de Deus nos ensina e nesse tempo. E cada vez nós estamos indo para esse governo comunista. Tem lives, né? Ou tem a fala. Ele falou assim, quando me chamam de comunista, eu não acho ruim. Eu fico feliz. Irmãos, então, e aí também um alerta. Nós precisamos pensar bem como votamos. Porque, claro que não foi só isso. Eu tenho outra coisa, não vou nem falar hoje sobre isso. Mas precisamos ir como cristãos, cada vez mais, bebendo dessa palavra e vivendo com coragem os desafios de hoje. Que Deus nos ajude. Então a missão continua, apesar das nossas fraquezas.
apesar das dificuldades. Então eu queria agora, para terminar, perguntar: você que ainda não tomou a decisão, você quer ser discípulo de Jesus? O que é isso? É se submeter àquele que foi capaz de dar a vida por você, pagar todos os seus pecados na cruz. E ele está dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Submeta-se a mim. É a melhor opção. Será que teria alguém, esse é o primeiro desafio, que queira dizer: eu quero ser discípulo de Jesus? Não entendo muito, mas do pouco que eu já estou entendendo, eu quero caminhar, começar a caminhar com Jesus. O segundo desafio: você deseja ser moldado pelo Espírito Santo, pela sua palavra, e se tornar um discípulo fiel a Jesus até a morte? Esse é o segundo desafio. O terceiro: você deseja participar desta grande missão de Deus para levar a mensagem, não só falando, mas vivendo e fazendo a diferença onde você está? Então são esses 3 desafios. Se caso você disser sim a algum deles, eu vou só terminando aqui, olha. Tenha paciência. Obedeça a palavra do Senhor e a direção do Espírito Santo. Dependa pela fé de Cristo. Não é sua força, não são as suas obras, mas essa fé em Jesus que vai gerar vida em você. E quando Deus lhe der vitória, em alguma coisa, glorifique a Deus. Porque é para isso que existimos. Nascemos para a glória de Deus. Então agora eu queria pedir que colocasse a música. Muito obrigada. Então aqui vai de novo. Gente, eu peço que fechem os olhos. E eu queria perguntar aqui, olha. Alguém que ainda não tomou a decisão e de dizer: eu quero começar esse caminho de ser discípulo de Jesus. Será que tem alguém assim entre nós? Se tiver, eu peço que você levante a mão. A gente vai estar orando, ok? Beleza, amém, glória a Deus, glória a Deus. Ok, o segundo desafio: você quer ser moldado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra dele, até o último dia da sua vida? Você quer ser um discípulo fiel até a morte, mesmo que tenha dificuldades? Quantos querem? Então eu peço, levante a sua mão, amém. Glória a Deus. E você, outro desafio, você quer participar desta grande missão de Deus e dizer: eis-me aqui, Jesus. Amém. Você crê que é Deus que vai ajudar você a fazer isso? Não é confiando em sua obra, sua carne, ok? Então todos que falaram sim em algum desses itens, fiquem de pé e eu vou estar orando, tá bom? Glória a Deus. Senhor Jesus, toda honra, glórias a Ti. Obrigada, Pai, pelo Teu sangue precioso, derramado naquela cruz e que nos traz perdão, nos traz salvação. E obrigada, Pai, porque podemos estar ouvindo sobre este caminho maravilhoso, Pai, que nos leva até a vida eterna. Esse caminho que o Senhor vai trabalhando em nossas vidas. Ó Pai, aqueles que querem ser discípulo de Jesus, completa, Senhor, esta obra. Dá paciência no dia a dia. Continua, Senhor, alinhado
derramar o Espírito de cada um desses irmãos com o Teu Espírito, Senhor. Muda, Pai, que as alegrias desses irmãos e irmãs sejam em primeiro lugar para agradar o Senhor, mais que tudo, Senhor, que esse mundo ofereça. Aumenta a alegria, Pai, de ser um discípulo do Senhor. Pai, também aqueles que desejam ser moldados pelo Espírito Santo. Pai, nós nos deparamos com nossa própria vontade, nosso ego. Jesus, continua esta obra de santificação. Mais e mais, Pai, nós queremos pedir que o Senhor Jesus se evidencie no caráter de cada um destes irmãos e irmãs, para a Tua glória, Senhor. Nos ajude a sermos fiéis ao Senhor até ao dia de Cristo, até o último dia que a gente respira, Senhor. Pai, eu quero te pedir também, nos ajude nessa caminhada a te louvar, a te bendizer todos os dias da nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Pai, também eu quero estar orando, aqueles que têm o desejo e já estão, muitos eu sei que já estão, Senhor, participando nesta missão, seja orando, seja contribuindo, seja indo, Pai. Mas, ó Deus, guia cada um, como o Senhor guiou Filipe, guia cada um de nós, ó Pai, no dia a dia, a quem falar, ou a quem ouvir, a quem acolher, a quem, ó Deus, estar à disposição para servir e levar o Teu Evangelho, Senhor. Então, ó Deus, tudo isso nós queremos pedir ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é generoso, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Completa, Senhor, esta obra em todos nós, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.